Olá, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Carvalho. Estamos aqui em mais uma live focada no nosso super mega concurso do CNU aqui do Que Concursos. Lembrando, cada dia estamos mais perto dessa super prova e eu estou aqui para te ajudar. Hoje vamos falar a respeito aqui um pouquinho de órgãos públicos e de agentes públicos no geral. Trouxe algumas questõezinhas aí da Sesgra Rio para a gente resolver. Só que antes da gente falar a respeito diretamente aí de órgãos públicos, algumas classificações, bem tranquila, a gente precisa se situar. Onde se encontram esses órgãos públicos? Como que esses órgãos públicos estão organizados dentro da administração pública? Então, a gente sabe que lá na Constituição Federal, ela fala a respeito dos três poderes. Fala a respeito desses três poderes, eles serem harmônicos, eles devem trabalhar em harmonia, em paz, tá? E eles são independentes. Ainda que eles então trabalhem juntos, eles são independentes. Trabalhar juntos no sentido de um cooperando com o outro, harmonicamente, não tentando atacar, tá? Mas teoricamente, é isso que vai cair na sua prova. Os três poderes, então, são três poderes aí harmônicos e independentes. Quais são esses três poderes? Nós temos aí o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Quando a gente fala de administração pública, dessa função típica aí de administrar, a gente está se referindo a qual dos poderes? Essa função administrativa, a função de administrar, está presente em todos os poderes públicos, mas de forma típica, ela vai estar ali presente no poder executivo. E aí nós temos o poder executivo federal, estadual, distrital e temos os municipais. Mas eu vou mostrar isso aqui para você, eu vou te dar uma desenhada aqui para você conseguir entender. Eu, quando eu estudei para concursar um tempo atrás, eu ficava perdidinha, eu falei assim: "Mas espera aí, tem poder executivo, legislativo, judiciário, tem estado, União, DF, municípios, e essas galera aí, onde que elas vão se encaixar?". E aí a gente precisa saber disso, tá? Todos os entes pertencentes à administração pública direta têm aí os seus três poderes, mas calma que a gente chega lá sem spoiler. Falando nessas funções típicas, então, nós temos aí como função típica do Poder Executivo administrar. Então, quando a gente fala de administração pública em sentido estrito, a gente está falando aí da administração pública pensando no Poder Executivo, e aí ela vai se dividir em administração pública direta e a administração pública indireta. Ela tem ainda ali a capacidade de legislar, tá? Tem essa função. Só que essa função ela é chamada de função atípica, tá? Não está prevista ali que é exclusiva do Poder Executivo, que é legislar. É onde vai editar ali, né, os nossos decretos, tá? Pelo presidente da República. É um mecanismo aí de legislar, mas é a sua função atípica. Por quê? Porque a gestão da coisa pública é o nosso governo. E quem é que representa essa gestão, esse cuidado com a administração, com a coisa pública, essa administração dessa coisa pública? O Poder Executivo. Tudo bem? Pensando no poder legislativo, que é o outro poder que trabalha harmonicamente com o poder executivo, nós temos aí duas funções típicas, tá? Poder legislativo, legislar. Mas nós temos uma outra função típica, que é fiscalizar. Então, quem é o fiscal dos outros poderes? O poder legislativo. Tanto é que ele executa o controle externo, principalmente no que a gente fala aí a respeito do controle legislativo, ou também chamado de controle político, quando no que tange aí, tá? Os controles financeiros e orçamentários, que ele vai ter ali o auxílio do Tribunal de Contas da União, que é um órgão independente autônomo ali que auxilia o Poder Executivo na execução dessa fiscalização. Tá lá na Constituição, tá? Artigo 71, 74, depois você dá uma olhadinha, beleza? Mas assim como o Poder Legislativo, o Poder Executivo tem a sua função típica e atípica, o Poder Legislativo também tem a sua função atípica. Qual a função atípica que ele tem? Administrar, que a gente já tinha falado, tá? Que internamente, controle interno, ele tem o poder de organizar as suas coisas ali de forma interna, que é administrar,
tá? É o mecanismo aí de controle interno. Mas tem uma outra função atípica, que é o quê? Julgar. Por exemplo, dentro desse controle externo, perante essa fiscalização, vai resultar num julgamento das contas anuais do presidente da República ou da presidente. E essa fiscalização, que é função típica, resultou em um julgamento que levou a um impeachment, por exemplo. Função típica de fiscalizar, viu que teve cagadinha, o que aconteceu? Vamos, então, julgar essas contas aqui. E aí o julgamento, né, levou todo aquele processo ali chamado de impeachment. Beleza? Esse é o poder legislativo. Poder judiciário, qual é a função típica do poder judiciário? Que também vai trabalhar harmonicamente com os demais poderes, tá? Incluindo aí os supremos tribunais que compõem o poder judiciário. Sim, eles vão estar ali trabalhando harmonicamente, cooperando para o poder legislativo e principalmente para o poder executivo, certo? Qual é a função típica? Julgar. Qual é a função atípica que nós temos ali? Nós temos a administrar interno, assim como o poder legislativo, mas temos outra função atípica que é legislar, tá? Que é ali através das súmulas vinculantes, por exemplo, que tem aquela força erga omnes vinculante que faz com que aquelas decisões reiteradas dos tribunais, elas virem lei, tá? Cuidado, beleza? Então tá aqui só para mostrar isso aqui para você, né? Resumidamente aqui, nós temos então aí o poder executivo, legislativo e judiciário com as suas funções típicas, sendo a função de administrar típico do poder executivo. Os demais também têm essa atribuição, tá? Os outros poderes, porém de forma atípica, tá? Essa aqui seria interna, beleza? A administração pública, então, representada aí pelo Poder Executivo, em sentido estrito, vai dividir, então, nossa administração em administração direta e administração indireta. Calma que a gente vai falar sobre isso também. Eu tinha colocado essa observação justamente para mostrar para você, tá? Onde se encontram esses poderes. Quando a gente fala de administração pública em sentido estrito, que a gente tem administração pública direta, administração pública indireta, antigamente, tá? Antes aí da súmula vinculante 19, da emenda constitucional, perdão, emenda constitucional 19, que falava ali a respeito do princípio da eficiência, nós tínhamos ali uma administração que centralizava toda a execução dos serviços públicos na sua mão. Então, a gente tinha administração pública, certo? Só que aí veio o princípio da eficiência e falou assim, galera, vamos acelerar esse processo? Vamos melhorar esse trâmite? Vamos desburocratizar? Massa, administração gerencial. Vamos, então, atribuir funções para outras pessoas jurídicas. Aí veio a administração indireta, tá? Mas a administração direta, que é ali a nossa administração pública em sentido formal que nós temos, são 4 entes, tá? Quem são esses 4 entes que pertencem à administração direta? União, estados, DF e municípios. Então, aqui nós temos a União, uma pessoa jurídica de direito público. Isso é importante, certo? Tem poder executivo? Presidente da República. Tem poder legislativo? Câmara dos Deputados, Senado Federal, que compõe aí o Congresso Nacional. Tem poder judiciário? Sim, os Supremos Tribunais Federais, tá? Nós temos aí o STF, tá? E aí os tribunais regionais federais, tá? Então pertencem à União. Estados, tá? Nós temos o poder executivo, sim, representado pelo governador do estado. Temos o poder legislativo, sim, Assembleia Legislativa. Temos o poder judiciário, sim, tribunais de justiça dos estados. Estado de Goiás, Tribunal de Justiça de Goiás. Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Amazonas e assim sucessivamente. Beleza? Distrito Federal, assim como nós temos aqui, tá? Nos estados, nós temos aí o governador do Distrito Federal, nós temos aí a Assembleia Legislativa do Distrito Federal e nós temos também aí o Tribunal de Justiça do DF, beleza? Agora vem o pulo do gato. Municípios, tá? Não é porque o municípiozinho é uma cidadezinha, a União é grandona, tá? Que nós temos aqui uma subordinação. De jeito nenhum. Cada um será independente.
independente, eles têm autonomia administrativa, têm autonomia financeira, têm autonomia política, tá? Então, os municípios têm essa autonomia, eles recebem verba da União, mas não significa que eles sejam ali pequenininhos, subordinados, hierarquizados à União. Não é bem assim, tá? São entes que são autônomos. Tem poder executivo, prefeitos, tem poder legislativo, câmaras municipais, tem tribunal, o poder judiciário? Não tem. Alguém aí já ouviu falar de Tribunal de Justiça de Goiânia? Tribunal de Justiça de Campinas, São Paulo? Tribunal de Justiça de Uberlândia? Tribunal de Justiça de Salvador? Não existe, então, poder judiciário municipal, tá? Então, tá aqui esse pulo do gato, essa observação muito importante aqui para você, tá? Todos os poderes estão aqui em todos os entes da administração direta, que estão aqui autônomos administrativamente, autônomos financeiramente, autônomos politicamente. Eles podem legislar independente do que a União prevê, desde que não contrarie a Constituição Federal, isso é óbvio, tá? E não temos aqui, então, nos municípios, o poder judiciário, beleza? Tranquilo isso daí? Aqui, então, a gente vai resumir, tá? Esse quadro aqui, esse slide que eu coloquei para você, ele é extremamente importante para você conseguir visualizar onde estão os órgãos públicos, porque quando eu falei União, Estado, DF e municípios, eu não falei que eles são órgãos públicos, porque eles não são. Eles são os entes, eles são as pessoas jurídicas de direito público, que centraliza ali a execução dos serviços públicos. Mas quando eu disse do processo de desburocratização para a instalação ali da administração gerencial, distribuição de tarefas, não só surgiu a administração indireta, tá? Que é uma outra pessoa jurídica de direito privado, tá? Essa é a regra, com exceção das autarquias. Essa distribuição também foi interna. Então, eu aqui, enquanto União, pessoa jurídica de direito público, vou começar a atribuir funções para outros órgãos públicos. Então, algo que estava concentrado nas minhas mãos, eu vou, então, desconcentrar. Vou criar órgãos públicos. A União, então, vai fazer essa divisão interna de competências, criação de órgãos públicos mediante desconcentração, nada mais é que uma divisão interna de competências. Cada órgão público vai ter a sua atribuição específica. São pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público? Não são pessoas jurídicas, são desprovidas de personalidade jurídica, tá? Não podem figurar em polo ativo, polo passivo, em algum conflito jurídico. Então, não são pessoas jurídicas. Esses órgãos públicos, por exemplo, a União, tá? Ela vai distribuir internamente essas competências, por exemplo, internamente, verticalmente, União, órgãos públicos, nós temos, por exemplo, os ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério da Cidadania, Ministério de blá, 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 e etc. Cada um desses ministérios é um órgão público que tem a sua competência própria. O Ministério da Saúde vai querer cuidar de previdência social? Não pode. A sua competência é outra, certo? E eles são subordinados a quem? À União, certo? Eles têm ali a sua subordinação à União, beleza? Então, concentração, tudo ali na União, desconcentrou, criei os órgãos públicos. É uma divisão interna, é dentro da mesma pessoa jurídica. Nos estados e no DF acontece a mesma coisa? Sim. Só que ao invés de ser ministério, são as secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de qualquer outras coisas. Beleza? E aí, lógico que as secretarias também vão se subdividir em superintendências, vão criar outras delegacias regionais, não delegacia de polícia, tá? Delegacias de fiscalização, por exemplo. Então, aí nós temos, né, cada órgão vai se subdividir e vai se subdividir internamente e vai seguindo aí. Lembrando que todos os órgãos públicos, então, eles são hierarquizados, estão ali subordinados àquele ente que ele pertence. A União
ou ao DF, ou aos estados, ou aos municípios. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui eu estou falando da desconcentração no surgimento de órgãos públicos. Só que essa centralização também acontece na administração direta. Chegou o momento que nós tivemos ali o princípio da eficiência, que necessitou, então, dessa distribuição também, essa atribuição de competências a outra pessoa jurídica. Opa! Então, não é criação de órgão público. Por quê? Porque o órgão público é dentro da mesma pessoa jurídica, mediante desconcentração. E aí que eu tenho a centralização na mão da União. Chegou o momento, então, que ela necessitou atribuir a outra pessoa jurídica. Quem ela cria? A administração indireta, que é outra pessoa jurídica. Só que é uma pessoa jurídica de direito privado. Essa é a regra. Vale para a maioria das fundações públicas, é pessoa jurídica de direito privado as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As autarquias, tá? As autarquias, elas são ali as diferentonas, que elas pertencem à administração indireta, porém são pessoas jurídicas de direito público. É pautado ali pelo interesse da coletividade, beleza? Só que nesse processo que estava centralizado nas mãos da União, saiu do centro e criou a administração indireta. Esse processo é chamado de descentralização. Só que como é uma outra pessoa jurídica, existe hierarquia? Não, a relação é horizontal. Tem autonomia. A administração. São hierarquizados? Não são. O que eles têm, então, com a União, por exemplo, lá da administração direta? Eles têm um vínculo, certo? Eles não são subordinados, não existe hierarquia. Eles têm o quê? Um vínculo. Eles são controlados pela União, por exemplo, uma autarquia federal, ANARC, por exemplo, tá? Sim, tá? Aqui a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, ela é subordinada ao Ministério da Saúde? Não é. A União? Não é. Por quê? Porque a Anvisa é uma autarquia que pertence à administração indireta, tem a sua autonomia e independência. Ela é vinculada, ela é controlada finalisticamente pela União. O que isso significa? A União vai olhar para a Anvisa e falar assim, peraí, deixa eu ver. A sua finalidade, que está prevista lá na lei complementar da sua criação, da sua lei específica, você, autarquia, está dizendo que aqui, ó, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você não pode distribuir carta porque o correio é uma empresa pública, certo? Você não pode cuidar da previdência social. Você não pode virar uma universidade federal, porque a sua finalidade é vigilância sanitária. Então, o vínculo que existe, esse controle que existe, é somente para aquele fim, para olhar se aquela autarquia ou se aquela empresa pública, fundação, sociedade de economia mista está executando o fim pela qual ela foi criada, certo? Existe aí em algumas situações que existe o que o pessoal chama aí de supervisão ministerial, que é esse controle finalístico. Só que a supervisão ministerial é quando existe um vínculo com o ministério. Isso eu estou falando da União. E no caso dos estados, DF e municípios, é supervisão ministerial? Não, porque eles não têm ministério, eles têm secretarias, certo? Então, cuidado com essa supervisão ministerial, beleza? Então, resumidamente, lindo, coisa linda, resumido do que eu disse aqui para você, tá aqui nesse slide supra-sumo importantíssimo para sua prova. Vamos lá, aqui, ó. Tá aqui, então, para você, esse slide importante para você fazer o quê? Dar aquele print, tá? Maroto e anotar no seu material, beleza? Continuando aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, cadê? Aqui lembrando, ó, mais uma vez, na desconcentração, eu crio órgão público, que é uma divisão interna de competências. É uma relação vertical, porque, ó, é dentro de uma mesma pessoa jurídica. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você. Vamos lá, ver se eu consigo aqui, ó. Pessoa jurídica de direito público. Vou colocar um U aqui, certo? Por quê? Porque aqui nós temos, né, administração indireta
que é uma pessoa jurídica de direito privado, certo? Essa é a regra, beleza? PRI, certo? Então, vamos lá, continuando, tá? Vamos lá. Sobre órgãos públicos, então, eu já tinha essa informação, já tinha dado spoiler aqui para você, tá? Que os órgãos públicos, eles são, né, desprovidos de personalidade jurídica. Não possuem capacidade processual. Por quê? Porque eles são subordinados a uma pessoa jurídica. Então, se um agente, tá, administrativo do Ministério da Justiça, por exemplo, pertencente, sei lá, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, ele faz uma cagada, vai processar quem? Ah, vai processar o cara? Não, não vai. Ah, vai processar a Polícia Federal? Não, não vai. Vai processar o Ministério da Justiça? Não, não vai. Vai processar quem? A União. Ah, por quê? Porque é a União que é pessoa jurídica. É a União que tem capacidade processual. É a União que é pessoa jurídica público. Não é o Ministério da Justiça, não é a Polícia Federal e principalmente não é o agente público. Tudo bem? Existem classificações desses órgãos públicos e essas classificações vão contar, por exemplo, quanto à posição estatal, quanto à estrutura, quanto à composição. Então, a gente tem aqui, por exemplo, tá? Colocando aqui para você, quanto à posição estatal, eles são independentes, o Senado Federal, certo? O Senado, a própria Câmara dos Deputados, autônomos, os ministérios e as secretarias, superiores, os gabinetes, gabinete do presidente da República, e subalternos. Subalternos não é que uma nomenclatura grosseira, tá? Subalternos é a galera operacional, tá? Somos nós, beleza? Então, os nossos órgãos operacionais aí, eles são classificados quanto à posição estatal de subalternos. Quanto à estrutura, se é um órgão, dois órgãos, simples ou composto, dois ou mais, tá? Quanto à composição, o órgão público da presidência, por exemplo, que é independente, tá? Quanto à sua posição estatal, tem ali é composto, ele é quanto à estrutura, ele é simples, certo? E ele é singular. Por quê? Porque quanto à composição é um só, tá? É o presidente da República. E os colegiados, tá? Que são os tribunais. Tem a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma e etc. Tudo bem? Quanto à esfera de ação, centrais, ou seja, ocupam todo o território nacional, é o caso da União aí, por exemplo, né? Os órgãos aí, uma Polícia Federal está presente em todo o território nacional, e tem os locais, tá? Que são as delegações, né, regionais, TRF1, TRF3, TRF14, brincando. Mas aqui nós temos aqui os tribunais regionais, mas eles são federais. Regionais, então, tá? Eles são classificados aí como locais. Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, ela é central. Por quê? Porque ela está presente em todo o território nacional. Tudo bem? Tranquilo? Falei muito, não falei? Chegou a dar uma espumadinha aqui no canto da boca, que a pessoa fala igual o homem da cobra. Conseguiu se situar? Conseguiu visualizar onde estão os poderes? Onde está a administração direta? Certo? Os órgãos públicos, quem eles são? Imagina uma casa, né? Que aí nós temos aqui a União e cada cômodo da nossa casa é uma divisão interna de competência, certo? Na cozinha é onde a gente vai cozinhar, na sala é onde a gente assiste TV, no banheiro é onde a gente toma banho, certo? E assim sucessivamente. São divisões internas de competência que pertencem, são subordinados à casa, são subordinados à União. Tudo bem, existem essas classificações. Mas quem é que faz o órgão público, certo? Quem é que executa as atividades típicas, as funções típicas de Estado? São os agentes públicos. Somos nós, certo? Só que esses agentes públicos, eles podem ser definidos, então, como quem? São essas pessoas que exercem mandato, cargo, emprego ou função pública. Mandato, cargo, emprego ou função pública, ainda que transitória e sem remuneração. São divididas aí em três
Vamos colocar em 3 gêneros, certo? Nós temos aí os agentes políticos, os servidores públicos e os particulares em colaboração. Os agentes políticos mais tranquilos são aqueles ali que vão exercer os seus mandatos eletivos, tá? Que são eleitos para tal. A sua competência está vinculada na Constituição Federal. Então, o que um senador faz? Está na Constituição Federal. O que um presidente faz? Está na Constituição Federal. Então, as suas atribuições estão lá na Constituição. São aqueles agentes públicos do mais alto escalão, certo? Então, nós temos aí esses que exercem mandato. Então, eles são agentes públicos, mais especificamente são agentes políticos. O segundo aqui, que é mais importante, o segundo gênero aqui para a gente, de agente público, são servidores públicos. Os servidores públicos, que é um gênero, tem 3 espécies. Nós temos aí os estatutários, os empregados públicos e os temporários, certo? Dentro desses servidores públicos estatutários, a gente vai chegar lá, mas os servidores públicos estatutários são aqueles que exercem mandatos são os agentes políticos. Então, os servidores públicos estatutários são aqueles que possuem cargo público. Esse cargo público pode ser um cargo efetivo ou em comissão. São os comissionados. Quem é essa galera desses cargos comissionados aí? São aqueles ali que são livre nomeação e livre exoneração. São os quem? Quem indica, né? É aquele ali que tem um contatinho, né, com político, falou assim, ó, arruma um cargo aí para mim. Só que do mesmo jeito fácil que ele entra, ele pode sair. Tanto que nem precisa justificar a sua entrada e nem a sua saída, certo? Tranquilo? Nem precisa justificar. Faz concurso público? Não faz. Agora, o cargo efetivo, esse sim. Esse é aquele que senta na cadeirinha, que vai estudar, que faz prova, que gasta dinheiro aí com transporte, com curso, com livro, com inscrição e por aí sucessivamente. É aquele que rala. Se é difícil para ele entrar, é difícil para ele sair também, certo? Então, esses estatutários, servidores públicos estatutários, eles exercem cargo efetivo em comissão e o vínculo deles com a administração é através de um estatuto. O que um servidor público estatutário faz? Está lá no seu estatuto. No caso da União, nós temos como estatuto dos servidores civis públicos federais a Lei 8.112, que é a sua lei, é o seu estatuto, tudo que você tem direito, dever, obrigação, suas punições, tá tudo lá na 8.112. Tranquilo? E detalhe, não é só para o cargo efetivo, para o cargo em comissão também, o vínculo dele é onde que é? Lá no estatuto, porque ele também é um servidor público estatutário. Outra espécie de servidor público, nós temos os empregados públicos. Os empregados públicos, eles possuem um emprego, certo? E o vínculo deles com a administração é através da consolidação das leis do trabalho. O que é isso? CLT, certo? Carteira assinada. Só que eles prestam concurso público. Só que eles não têm vínculo com uma lei como a 8.112. O vínculo deles é na CLT. São empregados públicos, certo? Agentes da Caixa Econômica Federal. Um concursão também que está aí, né? Que está bombando aí em segundo lugar abaixo do CNU, né não? Os servidores da Caixa, os servidores públicos da Caixa são empregados públicos, têm emprego e o vínculo deles é CLT. Tanto que muitas vezes eles são chamados de seletistas. Você pode encontrar isso na sua prova. Então, fica de olho, beleza? Outra espécie que nós temos aí de servidores públicos são os temporários, tá? Os temporários não fazem concurso público. Em algumas situações, eles vão fazer ali algum processo seletivo. Agente censitário do IBGE, por exemplo, que tinha isso, agora né, incorporou aqui na CNU, mas aí tinha o quê? O processo seletivo, não é um concurso público. Esses temporários, servidores públicos temporários, têm remuneração, certo? Mas eles são temporários, eles são transitórios. Lembra que eu falei que um agente público é aquele que exerce mandato, cargo, emprego ou função? Nesse caso aqui, os servidores públicos temporários, eles exercem uma função pública transitória, certo? Mas tem remuneração.
O vínculo deles é através de um contrato, tá? Estatutário, estatuto, emprego público, CLT, temporários, contrato. Por quê? Porque no contrato tem que estar o tempo em que ele vai exercer aquela função pública dele. 2 anos, 3 anos, 4 anos e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo até então? Só mostrando aqui para você, então, agentes políticos, aqueles do mais alto escalão, vínculo na Constituição Federal, servidores públicos estatutários, destaquei porque isso aqui é o que você logo mais será, amém? Amém. Emprego, então, vínculo, ó, estatuto, e ele tem o quê? Um cargo. Empregados públicos, eles possuem um emprego, o vínculo é na CLT. Os temporários, o vínculo é através de um contrato, eles exercem uma função pública. E nós temos aí uma observação importante, tá? Dentro das questões aqui dos servidores públicos estatutários, essa questãozinha aqui cai muito em prova, tá? A diferença entre função de confiança e cargo de confiança, tá? Na prática, o próprio inciso 5º aqui do artigo 37, ele fala que tanto para um quanto para outro, eles são destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Massa. Mas qual que é a diferença, então, entre função de confiança e cargo de confiança? Primeiro, função de confiança. Função de confiança. F são aqueles que são exclusivos dos servidores efetivos, ou o F de efetivo. Só os servidores efetivos que ralam para prestar concurso público vão exercer funções de confiança. Beleza? Para substituir um diretor, para substituir um chefe, um ministro e por aí vai, certo? E quem são aqueles que exercem cargo de confiança? São aqueles que têm cargo de carreira. O que são esses de carreira? Comissionados. Mas quem pode mais, pode menos. Isso significa o quê? Quem pode mais, que é exclusivo de servidor efetivo, que é função de confiança, se ele pode ser o suprassumo, também pode exercer um carguinho de confiança também, tá? Então, função de confiança exclusivo de servidor efetivo. Cargo de confiança efetivo ou não. Esse ou não, quem é? Cargo comissionado, tá? São aqueles ali chamados de carreira, tá? Então, servidores de carreira, esses comissionados. Tá aqui, então, o artigo 37, inciso 5º, que diz aqui, ó, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, certo? Função de confiança efetivo. Cargo de confiança, carreira, certo? Ou os efetivos, que quem pode mais, pode menos, certo? Estão ali destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Beleza? Finalizar aqui, quem é a outra espécie aqui que nós temos, outro gênero, né, que são os particulares em colaboração, que são subdivididos aqui em 3 espécies. Nós temos agentes honoríficos, os delegatários e os credenciados. Então, já falamos, são 3 gêneros de agentes públicos: agentes políticos, servidores públicos, que vai se subdividir em estatutários, empregados e temporários, e nós temos ainda os particulares em colaboração. Esses particulares em colaboração, que são os últimos gêneros aqui de agentes públicos, têm 3 espécies: agentes honoríficos, delegatários e os credenciados. Quem são os agentes honoríficos? É aqueles que têm a honra de exercer uma função pública, certo? Mas eles são ali pontuais, eles são transitórios e eles não têm remuneração, certo? Na verdade, todos os particulares em colaboração, eles não recebem remuneração, tá? Tanto é que todos eles são transitórios, não têm remuneração. Exemplo de agentes que têm a honra de exercer uma função pública aqui para representar o Estado, para auxiliar, para colaborar com o Estado: jurados e mesários, tá? São transitórios, não recebem remuneração, eles não têm olerite, não têm contra-cheque, não tem nada disso. Recebem um lanchinho, um dia de folga, beleza? Isso não é remuneração. E jurado, acho que nem isso que recebe, tá?
O que que acontece? Qual é a vantagem? Qual é a honra? Qual é a vantagem? A honra, tá? E muitas vezes, jurados aí, mesários, eles servem como desempate em concurso público. Se você empatou com tudo com uma pessoa lá no final, a mesma posição, acertou as mesmas questões de português, as mesmas de direito e etc, 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 encaixou tudo certinho, até a mesma idade, nasceu no mesmo dia, o que que vai acontecer? O cara foi jurado ou mesário, se lascou, porque aí critério de desempate ele entra no seu lugar, certo? Segunda espécie de particular em colaboração são os delegatários. São aqueles que também, mediante descentralização, tá? Eles podem exercer ali, são a descentralização chamada por colaboração, porque são particulares colaborando na prestação de serviços públicos. Por exemplo, nós temos aí as concessionárias. Só que além das concessionárias, nós temos delegatárias, né? Autorizatárias e permissionárias. Então, delegatárias, nós temos 3 tipos aqui. Concessionárias, nós temos CCR, tá? Eu lembro só da CCR, né? Mas tem várias aí, né? Dessas concessionárias ali que a gente paga um pedaginho, né? Nas rodovias federais. Delegatários, tá? Agora deixa eu voltar aqui recapitulando. Dos delegatários nós temos concessionárias, autorizatárias e as permissionárias. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Essa galera tem um vínculo com a administração através de um contrato. Tem prazo transitório. Não tem remuneração. Ah, mas e o pedágio? Quem paga é o usuário do serviço. Não é a administração. Certo? Só que ela tem fomento, tá? Ela pode dar uma ajudinha, mas não é remuneração, porque é um particular em colaboração que vai receber o dinheiro para se manter, para pagar seus funcionários, através do quê? Da própria contribuição, o pagamento pelo serviço do usuário. Então, o usuário paga ali o pedágio para usar aquela rodovia e esse pedágio vai para quem? Vai para a concessionária. Beleza? E por última espécie aí de particulares em colaboração, nós temos os credenciados. Os credenciados é aquele ali que vão representar, ou podem ser chamados, inclusive, na sua prova, de representativos. Eles vão representar o Estado em alguma situação. Tá? Vai representar o Estado numa Copa do Mundo, vai representar o Estado, vai representar o Brasil, né? Em alguma convenção internacional, né? Ali de direitos humanos e por aí tudo vai. Por exemplo, nós temos ali, é um exemplo que eu coloquei aqui, inclusive, no slide, quando o presidente da Argentina ele tomou posse, né? O Lula não quis ir. Ele mandou um credenciado para ir. Tá? Foi o ministro de Relações Exteriores, que foi ali representar o Brasil para a posse do presidente da Argentina. Ele é um credenciado, é transitório, foi só para aquele momento, e ele tem remuneração, ele não ganha para isso, ele não ganha um salário para isso. Tá? O máximo que ele vai ganhar ali é a viagem, um hotel, alguma coisa assim, tá? Mas é retributivo a sua representação. Beleza? Então tá aqui só para você conseguir identificar. Ó que lindo, ó. Ó. Bom, ó, ser mesário, ó. São os agentes que têm a honra, né, de representar ali, né, o Brasil, de ser ali, não representar não, de ter a honra de ser um agente, né, um particular em colaboração. Aqui nós temos os jurados, tá? Aqui, né, o maluquinho aqui da Argentina, eu não lembro o nome desse ministro, tá? Nem precisa. Aqui eu coloquei a CCR porque eu só lembrei dela, né? Mas, enfim, aqui nós temos os particulares em colaboração, mais especificamente delegatários e concessionários. Beleza? Tranquilo, suave na nave? Podemos fazer algumas questões aqui, fácil, fácil, fácil. César Gran Hill não aprofunda, inclusive ela repete muita coisa. Ah, gente, eu peguei algumas questõezinhas aqui sobre esse tema e ela é bem repetitiva. Vamos lá ver umas questões, então. Primeira questãozinha diz o seguinte: os órgãos integrantes da administração pública, os órgãos integrantes da administração pública, deixa eu pegar até uma canetinha aqui, ó. Possuem capacidade para celebrar contrato administrativo típico? Tem capacidade processual para celebrar contrato? Não tem capacidade de nada. Os órgãos públicos, coitados, não fazem nada. Possuem regular e ordinária capacidade para litigar em juízo, ou seja, capacidade processual? Não tem. São centros de competência, sim. Dotados de personalidade jurídica? Eles não são dotados de personalidade jurídica. São centros de competência, mas não tem personalidade jurídica, não.
Lembra que a gente falou das divisões internas de competência? Vai centralizar a competência em um determinado órgão, tá? Vai ser ali, por exemplo, centralizado, né? Vai, por exemplo, ser centralizada a execução ali da fiscalização da Previdência Social no Ministério. Então, é centro de competência, ele é competente somente para aquilo, tá? Voltando. São centros de competência dotados de personalidade jurídica e direito público, nem privado. São centros de competência destituídos de personalidade jurídica, certo? Tranquilo? Beleza? Essa foi a suave. Vamos para a próxima. Os públicos que compõem a atual estrutura administrativa brasileira podem ser definidos como unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuições do Estado. Celso Antônio Bandeira de Mello. Adotando essa definição, que reconhece a ausência de personalidade jurídica dos órgãos públicos, está correto afirmar que o Estado e os órgãos que o compõem se exprimem concretamente através de quem? O que é se exprimir corretamente? Como que eles executam as funções típicas? Não é a União que faz, não é o órgão que faz. Quem é que faz? É o governo? Não. São os entes paraestatais, a administração direta? Não, são seus agentes, tá? Quem é que é o braçal que vai exprimir aqui o que o Estado e os órgãos fazem? São os agentes públicos, certo? Que a gente já falou quem eles são aqui. Próxima questão. Sobre os órgãos públicos, está correto afirmar que detém personalidade jurídica? Não. São sinônimos de funções públicas. Quem exerce função pública é agente, tá? Agente é agente, né? Agente público. Não é agente eu e você, tá? Mas que logo mais seremos sim. São centros de competência instituídos para o desempenho das funções estatais. Exatamente, porque quem vai fazer essas funções estatais são os agentes que estão presentes aonde? Nos órgãos, tá? Então, são definidos como componentes do governo nos seus primeiros escalões. Os primeiros escalões é a própria administração direta para o exercício de atribuições constitucionais. Aqui eu tenho um ministério que ele vai se dividir, e aqui nós temos outro órgão que ele vai se dividir, certo? E aqui tem outro que também vai se dividir, certo? Então, não pode ser definido como aquele que é ali do mais alto escalão. A gente tem até os subalternos aqui, que são os operacionais. Lembra que eu coloquei lá para você na classificação quanto à posição estatal? Então, tá aí, tá? Letra E. Recebem a incumbência da administração para representá-la mediante remuneração do poder público. O órgão público representa, ele é um particular em colaboração aqui, que é o credenciado e recebe remuneração? Não, nada disso tem a ver com o órgão público ser um agente aqui. É um agente público, certo? Então, a questão aqui é a alternativa C. Próxima questão. Mara, conduzindo sua bicicleta, foi atingida por um veículo sem motor puxado por uma pessoa que atravessava a ciclovia, certo? Uma bicicleta, né? Após os registros de praxe, identificou-se Mara como sendo jurada. Opa! Prestadora de serviço público no tribunal do júri local, certo? Mas não é municipal, é do estado, né? A gente sabe disso que não existe TJ dos municípios. Mas, enfim. Galera, primeiro, faz sentido eles contar aqui que a Mara foi atingida por uma bicicleta, por um veículo sem motor, né? Pode ser até um patinete, né? Que atravessava após, identificou, pronto, ela é jurada, certo? Essa função é considerada como sendo um agente político? Não. Efetivo? Ela precisou estudar, fazer um concurso público para ser jurada? Não. Ela é uma particular em colaboração? Sim. Agente putativo é aquele que nem é servidor público, tá? E agente necessário? É necessário, mas não existe essa classificação, beleza? Então, essa questãozinha aí, tranquila também, a letra C. Vamos lá para a próxima questão. Determinadas pessoas são convocadas, pelo Estado para prestar um serviço que é, em regra, transitório. É como o cidadão que exerce a função de jurado. Pô, vocês Gran Rio, nem para mudar, né? Vamos lá para o jurado de novo. Nesse caso, ele é considerado um agente delegado? Não, porque ele não é um delegatário, ele é um particular em colaboração, mas ele não é delegatário, ele não é delegado, tá? Ele é um jurado. Delegado no sentido aqui, galera, não é o delegado de polícia, beleza?
Credenciado, ele vai ser representativo? Também não. Ele é um agente político que vai exercer um mandato convocado pelo Estado? Não, ele está exercendo um mandato público. É um agente honorífico que tem a honra, certo? De representar, não, eu estou usando essa palavra, mas está errado, tá? É aquele que tem ali a honra, né, de exercer uma função. Sim, tá? Tanto o jurado quanto o mesário. É um agente público administrativo? Nem classificação administrativa existe, certo? Então, a alternativa aqui correta é a letra D. Vamos para a nossa próxima questão. A elaboração da proposta orçamentária e a execução do orçamento aprovado cabem a pessoas especificamente designadas e chamadas de agentes públicos. Beleza. Existem diferentes categorias de agentes públicos de acordo com a extensão e as peculiaridades das funções que desempenham. Beleza. Aqueles que estão investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais são os agentes, todos aqueles que exercem, cargos, funções, mandatos por nomeação, eleição, designação para exercício de atribuições. O que é mais importante aqui? Atribuições constitucionais. Atribuições constitucionais são aqueles que têm o quê? Mandato, são eleitos. Esses indivíduos são chamados de agentes políticos. Delegados, onde que estão as suas atribuições? No contrato que ele vai assinar ali através de uma licitação. Honoríficos também, certo? Comissionados em um estatuto. Administrativos, não existe essa classificação de agentes administrativos. Beleza? Ótimo, vamos para mais uma questãozinha aqui, tá? Próxima questão. Por estar interessado em ingressar no Serviço Público Federal, João Francisco resolveu pesquisar sobre o assunto na Lei Federal número 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais, certo? E concluiu que, letra A, a investidura em empregos públicos independe de prévia aprovação em concurso público, a qual somente é exigida para investidura em cargos de provimento efetivo. E o servidor da Caixa? E o concurso da Caixa esse ano? De jeito nenhum. Independe? Não, depende de prévia aprovação em concurso público. Letra B. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, certo? Ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Perfeito, letra B. Letra C. Vamos lá ver os erros das outras, né? A investidura em cargos comissionados e funções de confiança depende de prévia aprovação em processo seletivo simplificado. Cargo comissionado não faz processo nenhum. Função de confiança, que é exclusiva de servidor efetivo, não faz processo seletivo. Faz o quê? Concurso público. Observado o princípio da ampla divulgação. Nada a ver. O princípio do... O provimento dos cargos públicos pode efetuar-se por meio de nomeação, o provimento, promoção, reversão, ascensão. Ascensão não existe mais, tá? Então, das formas de provimento que nós temos, nomeação, promoção, reversão, tudo bem, ok? E existem outras aí, reintegração, enfim. Mas a ascensão não existe mais. Os cargos em comissão somente podem ser providos por servidores de carreira, destinados apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não é cargos em comissão, certo? É chamado de cargos de confiança, tá? Então, ele misturou aqui os conceitos, tá tudo errado, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Agora, vamos finalizar, né? Porque é um assunto bem tranquilo, bem fácil. Vamos para a nossa última questãozinha. Com relação ao acesso aos cargos públicos, assinale a afirmativa correta. O provimento de cargos públicos em comissão depende de prévio processo público seletivo, procedimento. Não. Comissão, livre nomeação, livre exoneração. Mas somente a exoneração é decisão discricionária. Nossa, viajou grandão. Letra B. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros somente podem ser criados por lei complementar com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, não necessariamente por lei complementar, tá? E cargo público, inclusive cargo comissionado, é um cargo público. Tudo bem? Letra C.
os cargos públicos não são acessíveis aos estrangeiros. Essa é a regra, mas existe exceção. Qual é a exceção? Que a gente sabe que uma das regras aqui para cargo público, tá? Quando a gente fala de cargo público, para investidores de cargo público, a regra é nacionalidade brasileira. Mas para universidades, institutos federais, é aberto a estrangeiros, sim, tá? Então, essa aqui está errada. Não são acessíveis? São, tá? Letra D. A lei pode estabelecer casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. São temporários, certo? Então, sim, a lei pode fazer isso, sim, contratar esses temporários, servidores públicos temporários. Né? O exemplo que eu dei aqui para você é o agente censitário do IBGE. Letra E. A nomeação para cargo em comissão é livre, certo? Mas a exoneração depende de processo administrativo em que seja assegurada ao servidor ampla defesa. Aqui, tá? O que ele quis mexer na sua cabeça? Exoneração como uma forma de punição. Para punir o indivíduo, você precisa passar por um procedimento administrativo disciplinar. Mas para executar um PAD, por exemplo, que leva à expulsão dele, o nome dessa expulsão dele é chamado de demissão. Não é exoneração, porque exoneração não é punição. Tá? A demissão, sim. Aí a demissão tem que passar por um processo administrativo disciplinar. Se ele tivesse trocado a palavrinha que é exoneração por demissão, certo? Aí estaria correto, tá? Mas aqui não, tá? A nomeação é livre, a exoneração também, mas a demissão dependeria aí de um processo administrativo disciplinar que tem aí a ampla defesa. Tranquilo? Beleza, então? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua presença. Muito obrigada. Esse assunto é bem fácil, mamão, açúcar. Então, até a nossa próxima aula. Beijo, beijo. Bons estudos. Tchau, tchau.